tu fizeste. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje, como vocês podem perceber pelo meu quarto, eu já estou no Algarve. Eu acho que muitos de vocês não sabem, mas eu sou algarvia, não sou lisboeta. Eu apenas estou lá a estudar. No vídeo de hoje eu trago-vos mais um vídeo da minha série Onde Está, que eu não trazia há mais de um mês, o que é bastante estranho porque é a minha série favorita, mas ultimamente eu só tenho feito vídeos da série O que aconteceu. Hoje eu vou falar-vos sobre Onde Está a Sabrina Heisenberg. Eu não sei se vocês conhecem este caso, mas foi um caso que aconteceu em 1997, após uma bebé de 5 meses ter desaparecido do berço da sua própria casa, sem que os seus pais se apercebessem. Portanto, foi um caso muito falado na América e continua a ser bastante falado porque não há suspeitos. Sabrina Paige Heisenberg nasceu a 27 de junho de 1997. Ela vivia numa zona chamada Val Rico, na Flórida. Ela pesava 9 kg e media 76 cm. Ela tinha também uma marca de nascença no braço direito em forma de Y. Ela tinha um pai chamado Steve Heisenberg, que era agente imobiliário, a mãe Marlene Heisenberg, que trabalhava com bebés, e tinha também dois irmãos mais velhos, um chamado William, de 8 anos, e uma chamada Mónica, de 4 anos de idade. Portanto, ela tinha uma boa família, vivia numa zona super rica, num bairro super bom e seguro, tinha bons pais com bom trabalho. Portanto, muitas pessoas ficaram chocadas quando ela foi raptada porque os pais foram os principais suspeitos. Por volta das 6 da manhã, Marlene levantou-se, porque é por volta dessa hora que ela vai para o trabalho. Como eu já vos disse, ela trabalha com bebés, daí ela ter de se levantar tão cedo, porque normalmente quando se trabalha em infantários ou assim, temos de ir muito cedo para lá antes dos pais começarem a trabalhar, que é para começarem a deixar lá os filhos. Portanto, por volta das 6 da manhã, ela levantou-se, foi à cozinha, e no caminho para a cozinha ela percebeu que a porta da lavandaria, e a porta da lavandaria dá para a porta da garagem, ela percebeu que essa porta estava aberta, o que não é costume. Portanto, ela depois entrou e viu que a porta da garagem também estava aberta, o que ela achou bastante estranho, porque normalmente eles não deixam a porta da garagem aberta, não é? Então ela depois começou a ir ao quarto dos filhos, e quando foi ao quarto de Sabrina, ela percebeu que a filha não estava no berço. A reação inicial dela foi gritar, como vocês podem imaginar, porque ela tinha acabado de se aperceber que a filha não estava lá. Este caso faz-me lembrar um pouco o caso da Maddie McCann, porque tanto a Maddie como a Sabrina desapareceram do berço, ou da cama no caso da Maddie, e os pais foram também considerados os principais suspeitos nos dois casos. Marlene percebeu-se que a filha estava desaparecida, começou a gritar e depois ligou para o 911, e o 911 é o equivalente ao nosso 112 português. Portanto, ela ligou para o 911 em completa histeria. Ela estava super assustada porque não sabia onde estava a filha. Ela tinha apenas 5 meses, ela estava a dizer que a filha não estava no berço, que a filha tinha desaparecido, que não sabia onde a filha podia estar. Ela começou a procurar pela casa inteira, no entanto ela não encontrou a filha, mas é lógico que é só fazer um mais um para perceber que quem raptou a filha entrou pela porta da garagem, que eles sem querer deixaram aberta. 911. I opened up my baby's gone out of the crib. Alright, ma'am, needs to calm down. Oh God, my baby's gone. My baby's gone. Guess the garage was left open. The door was left open? I think the garage must have been left open. My baby's not in her crib. You know, where is she? Alright, stay on the line. Do you have other kids in the house? See Monica there. She is. She is. Steve Heisenberg, nessa manhã, foi bater à porta dos vizinhos e a primeira coisa que ele disse aos vizinhos foi: ela está desaparecida. Os inspectores descobriram rapidamente que foi a família que deixou a porta da garagem aberta, o que quer dizer que não houve entrada forçada pela parte do intruso. Apesar de terem encontrado uma pegada e um cabelo loiro desconhecidos no quarto de Sabrina, eles mesmo assim, a polícia decidiu que os pais de Sabrina eram os principais suspeitos neste caso. Como vocês podem imaginar, os pais Marlene e Steve negaram qualquer tipo de envolvimento no desaparecimento da sua filha. O FBI foi autorizado a levar itens da casa dos Heisenberg, portanto, o FBI levou o berço da Sabrina, levou também os lençóis, levou vários itens da casa que era para eles analisarem, para saberem aquilo que possa ter acontecido, porque como vocês podem imaginar, não havia sequer uma única pista neste caso. A porta estava aberta, portanto foi perfeito para o intruso simplesmente entrar e raptar a Sabrina. Para além de não haver nenhuma pista, nem nenhum sinal de entrada forçada, também não havia nenhuma nota de resgate, portanto eles simplesmente levaram a bebé, raptaram a bebé e nem sequer se deram ao trabalho de escrever uma nota de resgate para tentarem ganhar qualquer dinheiro com aquilo, porque se eles roubarem a bebé, eu não sei, provavelmente poderiam querer dinheiro. Normalmente quando se raptam crianças é para se ter dinheiro, que é para os pais que estão desesperados pagarem aquela
quantia que eles pedem na nota de resgate, mas não havia nenhum sinal de entrada forçada, nem havia sequer uma nota de resgate, o que a polícia estranhou imenso. Marlene e Steve fizeram depois um apelo ao público em vídeo para que encontrassem rapidamente Sabrina, assim muitas pessoas descobriram que ela estava desaparecida. No entanto, a polícia achou este apelo ao público bastante estranho, não só a polícia como as pessoas que viram este apelo acharam muito estranho, porque eles estavam muito calmos, não choravam, não havia nenhum sinal de que eles estavam assim tristes ou abalados pelo facto da filha ter desaparecido. Eu acho que as pessoas exageram muito, porque só pelo facto de eles não estarem a chorar não quer dizer que eles não estejam a sofrer. Cada pessoa tem uma forma diferente de reagir. And I'm begging that person to please bring our baby back to us. And we all miss her and love her very much. And we need her to come home to us, please. Marlene insistia muito no facto de ter sido um intruso. Ela insistia muito e inventava muitas histórias aparentemente que a polícia descobriu que eram falsas. Por isso a polícia começou a investigar pelo facto de Marlene estar sempre a mentir em relação a quem era o intruso, em relação a como as coisas tinham acontecido. You don't know what to say, you don't know how to react. There's not a book that you read on what to go through when you've had something horrible happen in your life. O quarto de Sabrina era exatamente à frente do quarto dos pais, portanto a polícia estranhou que os pais não tenham ouvido nada durante a noite, porque se o intruso entrou pela garagem, teve de passar pelos corredores, teve de fazer imenso barulho, imenso barulho não, mas obviamente teve de fazer algum tipo de barulho para abrir a porta do quarto de Sabrina, para entrar pela garagem, e os pais que tinham o quarto mesmo à frente não ouviram nada. Para além de que havia um cão de família, o Brownie, e o Brownie não ladrou, ninguém ouviu nada, ninguém ouviu um cão a ladrar, e supostamente a melhor amiga de Marlene Heisenberg disse que isso é porque Brownie é um cão muito calmo, muito descontraído, que raramente ladra. No entanto, isso foi provado ser mentira, porque todos os vizinhos, todos os amigos de família dizem que Brownie era um cão muito agitado e muito assustadiço. Para além de que, como eu já vos disse, eles viviam num bairro muito seguro e abastado e eles tinham apenas uma entrada pelo bairro e uma saída, portanto ele entrava por um sítio e saía por outro de carro. Por isso a polícia achou muito estranho o facto de ninguém ter ouvido um carro, porque se o raptor desapareceu tão rapidamente, muito provavelmente ele tinha um carro. Então muitas pessoas e também a polícia estranham o facto de ninguém ter ouvido um carro, nem nenhum tipo de barulho, nem um cão a ladrar. Também estranham o facto do Brownie não ter ladrado e estar dentro de casa. É tudo muito estranho, pessoal. De forma a que os Heisenberg conseguissem provar que estavam inocentes, eles decidiram fazer parte de um daqueles testes de polígrafo, que é para saberem se eles estavam a dizer a verdade. Eu não sei se vocês sabem o que é um teste de polígrafo, mas um teste de polígrafo é daqueles testes que nós fazemos na Fátima Lopes. Eu não sei como é que se chama, boa tarde ou sei lá, não faço a mínima ideia. Mas pronto, é daqueles testes que nos ligam fios às mãos e coisas assim, e depois o teste diz se aquilo que nós estamos a dizer é verdade ou mentira. Eles foram submetidos a um teste desses pela polícia. No entanto, os resultados de Marlene, ela afirma que foram inconclusivos e que a polícia lhe disse a ela que os seus resultados foram inconclusivos. Porém, a polícia disse que não lhe disse nada disso. A polícia afirma que não disse a Marlene como foram os seus resultados. E supostamente os resultados de Marlene nem sequer foram inconclusivos. A polícia simplesmente nunca revelou quais foram os resultados do teste de polígrafo dos Heisenberg. Pouco depois de Sabrina ter desaparecido, os Heisenberg contrataram um advogado e eles dizem que não tiveram escolha porque a partir do primeiro dia eles foram considerados como suspeitos, portanto eles tinham de ter um advogado para se defender. A partir do momento que eles contrataram um advogado, deixaram de colaborar com a polícia e deixaram também de dar entrevistas. As pessoas dizem que isso foi bastante mau porque só pelo facto de eles deixarem de ter cooperado com a polícia, isso foi bastante mau e prejudicou imenso a investigação, porque podiam haver muitas pistas. Não só isso, como eles também se recusaram a testemunhar no tribunal, e isso podia não só limpar os seus nomes, mas também podia ter ajudado a encontrar Sabrina. Portanto, eles recusaram-se a testemunhar no tribunal e isso foi o que os tornou ainda mais suspeitos. A polícia conseguiu provas suficientes para meter escutas na casa e, portanto, ao longo de 2 meses eles gravaram centenas e centenas e centenas e centenas de conversas e depois, passado muito tempo, eles conseguiram finalmente decifrar algumas das conversas. No entanto, não tinham nada de especial, portanto, continuaram a decifrar outras conversas que eles tinham tido. Nesta altura, as escutas não eram assim muito boas e o som que eles ouviam era apenas um ruído, assim um ruído bastante estranho, portanto demorou muito tempo para que os especialistas conseguissem descobrir aquilo que eles estavam a dizer. Os Heisenberg disseram que a polícia estava demasiado concentrada no facto de eles serem suspeitos, em vez de estar focada a procurar o verdadeiro
criminoso. Portanto, os Heisenberg dizem que a polícia perdeu muito tempo a tentar encontrar pistas que tinham sido os pais de Sabrina, em vez de terem procurado pistas de que possa ter sido o intruso, e daí podem ter perdido o seguimento da investigação e podem ter perdido muitas das pistas que os podiam levar a Sabrina. Houve um dia em que Marlene estava em casa sozinha e do nada olha pela janela e vê imensos carros a estacionar à porta de casa e muitos homens todos vestidos de preto a virem na sua direção, ou seja, a virem na direção de casa. Ela estava na divisão de cima, ela estava no primeiro andar e foi aí que ela ouviu os homens a arrombarem a porta, entrarem e dizerem: Marlene, tens de descer, tens de vir cá abaixo. Quando ela se aproximou das escadas, tinha um homem a apontar-lhe uma arma à cabeça. Ela estava super assustada, como vocês podem imaginar, porque estavam imensos homens de preto. Eu não sei, isto não faz sentido, mas a primeira coisa que ela fez quando viu estes homens lá em casa, em vez de ter sido ligar para a polícia, foi ligar para o advogado dela. Um dos homens, ou seja, o homem que tinha a arma apontada à cabeça de Marlene, disse para ela baixar o telemóvel e ela respondeu: baixa a arma. Depois os homens apresentaram-se como sendo do FBI e que estavam ali para prender Marlene pelo desaparecimento e pelo rapto da sua filha. Tinham também outros agentes do FBI no trabalho de Steve, aprendeu também por ter sido um dos raptores de Sabrina Heisenberg. O FBI revelou mais tarde a razão pela qual os prendeu e foi porque num daqueles áudios que eles gravaram ao longo dos meses, eles encontraram uma conversa na qual Marlene dizia que a bebê estava morta e enterrada, ao qual Steve respondeu que não queria ter magoado a filha. Portanto, as palavras exatas deles, traduzidas para português, obviamente, porque eles não falam português, foram: Marlene disse, a bebé está morta e enterrada. Foi encontrada morta porque tu o fizeste. A bebé está morta, não interessa o que tu digas. Tu fizeste-o. Steve responde: quem me dera não a ter magoado, foi a cocaína. Eles não sabem a verdade, pois não? No entanto, estes áudios eram apenas ruído, portanto muitos especialistas não compreendem aquilo que os especialistas do FBI conseguiram ouvir. Eu vou deixar aqui os áudios com as legendas em inglês para vocês tentarem perceber se é aquilo que eles dizem ou não. No entanto, eu não sei porque o áudio é bastante mau. Ao longo dos anos, muitos especialistas tentaram ouvir este áudio muitas vezes e muitos deles dizem que é inconclusivo aquilo que eles dizem, portanto, todas as queixas contra os Heisenberg foram retiradas depois em tribunal. Depois disto, o caso não teve nenhum seguimento, não teve nenhuma pista nova, até março de 2018, ou seja, março do ano passado, no qual duas mulheres diziam ser Sabrina Heisenberg, porque elas dizem que não tinham fotos delas até aos 5 meses de idade, dizem que não se lembram de nada, dizem que não são parecidas aos pais, e ambas estas mulheres tinham semelhanças ao que Sabrina podia ser atualmente como uma mulher de 22 anos. Portanto, foram feitos testes de ADN a estas duas mulheres que dizem ser Sabrina Heisenberg, no entanto, até hoje nós não sabemos quais foram os resultados dos testes de ADN, por isso muitas pessoas pensam que os resultados possam ter sido inconclusivos ou que ainda estejam pendentes, ou então que simplesmente tenham sido incompatíveis com Sabrina Heisenberg. Não sabe o que aconteceu, não sabe aquilo que possa ter acontecido a Sabrina. Muitas pessoas pensam que foram os pais que a mataram sem querer, que não queriam e que depois tentaram encobrir, como o caso da Maddie McCann, que foram os pais sem querer. Eu não sei, pessoal, o que pensar, porque eu não faço a mínima ideia. Eu acho que os Heisenberg parecem sim culpados, no entanto não parecem tão culpados quanto os McCann. Eu não sei, eu acho que possam ter sido os pais, mas também acho que possam não ter sido os pais. Como vocês sabem, eles viviam num bairro bastante rico, o que quer dizer que muitas pessoas se calhar gostariam de assaltar aquele bairro por saberem que as famílias tinham bastante dinheiro. Estão a ver o que é um intruso que sabe que aquele é um bairro bastante rico, encontrar uma garagem aberta? Simplesmente pode ter entrado e olha, levou a criança, não sei, mas não faria muito sentido eu simplesmente levar a criança em vez de levar alguns pertences valiosos. Se eu tivesse levado a criança, faria mais sentido ter pedido uma nota de resgate para que ganhasse algum dinheiro com isso, no entanto não havia nenhuma nota de resgate e é por isso que as pessoas pensam que foram os pais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, subscrevam ao canal se ainda não estiverem subscritos, eu fico super feliz, mesmo que seja apenas um subscritor, eu fico super feliz. Sigam-me no meu Twitter e no meu Instagram caso queiram saber mais sobre mim, porque obviamente é por essas redes sociais que vocês conseguem comunicar mais comigo. Eu espero mesmo que tenham gostado do vídeo, então adeus e até quarta!